Bom dia, família. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem em mais este dia. Então agora prepara o teu coração para receber a palavra do Senhor. Como eu costumo dizer, o pão quentinho que vem do céu para o nosso coração, o pão vivo, o próprio Cristo, personificado nas suas palavras, nos seus ensinos. Eu quero refletir com você hoje sobre a fé e o perdão. Parece que não tem nada a ver uma atitude e outra, mas na verdade elas estão intimamente ligadas. Nós temos aprendido que a fé é uma disposição intencional de perdoar alguém que te ofendeu, que te maltratou, que te fez algo, né? E ela é intencional, não é sentir vontade, porque se você for entregar isso às emoções, não vai acontecer. Emocionalmente, às vezes a pessoa pensa em retalhar, em se vingar, mas precisamos lembrar que o próprio Deus disse: minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, você deve perdoar as pessoas. Mas para isso você precisa crer no que Ele disse, porque Ele que nos ensina a respeito disso. E eu quero ir com você em um texto em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, do verso 20 ao 26. Então você pode abrir aí, Marcos 11, do 20 ao 26, e vamos refletir nas palavras do nosso mestre. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então aqui você tem esse texto, palavras de Jesus em que ele é bem claro. E interessante que nesse texto ele começa falando de fé. E ele acabou entrando nesse assunto por causa de um fato que aconteceu um pouco antes deste momento. Eles estavam andando num lugar e Jesus teve fome e viu uma figueira sem folhas. É importante você entender que a figueira representa a nação de Israel, é a árvore que representa a nação de Israel. Em outras passagens, Jesus fala a respeito da figueira. Mas aqui ele se dirige à figueira para encontrar um fruto, mas não era tempo de fruto. E a figueira não tinha folhas. Mas Jesus queria ensinar algo a respeito da fé. E também enviar uma mensagem profética, né? Porque a figueira que era Israel, com os seus sacerdotes e líderes, não estava dando fruto que agradava ao Senhor. E aí ele amaldiçoou a figueira, e a figueira morreu. E de fato, a figueira, sendo Israel, 70 anos depois de Cristo, Jerusalém foi distraída, Israel foi destruída, né, pelo general Tito romano, com as suas hordas milicianas, que invadiram aquela região e destruíram o templo, destruíram os muros, morreu mais de 1 milhão de pessoas ali em 70 depois de Cristo. Então veja só, Jesus como profeta, né, já falando a respeito, né, se a árvore não der fruto, ela será cortada, jogada no fogo, e aqui nesse caso, como Israel não estava com o coração condizente, veja só, né? Em outra passagem, Jesus, olhando para Jerusalém, disse: Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, como eu quis trazer você para debaixo dos meus braços, como uma galinha protege seus pintinhos, seus filhotinhos, mas você não reconheceu a oportunidade. Você vai juntando esses textos e você vai entendendo o que Jesus naqueles dias estava falando a respeito do que aconteceria há pouco tempo. No entanto, o foco dele não era explicitamente essa situação, mas sim a questão da fé. Que se você pedir algo para Deus, crendo que de fato acontecerá,
assim será. E aqui é interessante porque ele usa tenham fé em Deus. Se você vai no grego, nos originais, ver essa frase, a tradução mais adequada seria tenham a fé do tipo de Deus. Né? Deus falava, haja luz e houve luz. Haja divisão entre o firmamento, entre as águas, e havia nessa separação. E assim ele construiu, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e à medida que nós vamos crescendo na nossa fé, e vendo as ações de Deus, nós passamos a ter experiências desse tipo, no qual você ora, declara, e em pouco tempo aquilo está se cumprindo, aquilo acontece na sua vida, através da oração e da fé. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui ele ensina, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberão e assim lhes sucederá. Mas ele toca num assunto importante. Quando vocês estiverem orando, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, aqui ele fala das ofensas, das dificuldades de relacionamento, ele fala a fé e está conectando ao perdão. Você ora por fé, só ora quem tem fé em Deus, porque se dirige àquele que é maior do que a si mesmo para buscar recursos, para buscar direção, inspiração. E ele fala, quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoem. E ele é muito enfático. Perdoem para que o Pai Celestial perdoe vocês. Lembre-se que todo pecado é contra Deus e todos nós temos dificuldades, falhas, erramos, tropeçamos e isso é contra Deus. E ele fala aqui que quando o teu irmão pecar contra você, faz como o próprio Deus faz, Deus te perdoa. Você vai até ele em nome de Jesus, pede o perdão, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, perdoe as pessoas, da mesma forma como Deus te perdoa, porque ele é enfático ao dizer, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Você quer ser perdoado por Deus? Então pratique o perdão que ele mesmo aplica em você. Decida perdoar. Meu amado, é uma decisão. Agora, é claro, você precisa ter fé para acreditar no que Jesus está falando. Foi ele que falou. Foi ele que nos ensinou. E em outros textos, ele também fala a respeito disso. Então, você precisa ter fé para acreditar em Jesus, nas palavras de Jesus, que se você perdoar teu irmão, você será perdoado. Se você perdoar a si mesmo, sim, porque às vezes as pessoas têm um problema em perdoar a si mesmas, as suas ações, e tome muito cuidado com isso, porque se você busca Deus e Deus te perdoa, mas você não se perdoa, você está estabelecendo um trono de juízo acima do trono de Deus, e isso chama-se incredulidade. Quer dizer que Deus te perdoa e você não se perdoa? Isso não pode acontecer. Deus te perdoa, meu irmão. Deus me perdoa. Então perdoe a si mesmo e perdoe as pessoas também. É uma das atitudes mais libertadoras na vida cristã. Na verdade, é uma chave para um viver mais feliz, satisfeito, contente. É não ficar carregando remorso, não ficar carregando ódio, raiva contra as pessoas, contra aqueles que lhe ofenderam. Faça como Jesus. Lembre ele nos seus últimos dias, sendo furado, rasgado, chicoteado, ele falou para o Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não havia momento mais injusto que aquele, Jesus apanhando, sendo surrado, ferido por causa do meu e do seu pecado. E ele mesmo nos deu a instrução. E também viveu o que falou. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Meu amado, minha amada, Deus colocou dentro de você fé, uma porção de fé. Use essa fé para acreditar nas palavras de Jesus, conhecer as palavras de Jesus e aplicar na sua vida. Hoje mesmo, decida examinar. Existe algo que eu tenha contra alguém? Perdoe essa pessoa, libere essa pessoa e viva, meu irmão. Viva feliz essa vida maravilhosa que Deus conquistou para nós, que é uma vida de liberdade. Quem não perdoa é escravo do remorso, escravo da ruína, e por aí vai morrendo por dentro, vai envelhecendo. É triste ver pessoas que, com o passar do tempo, não
procederam assim e vão chegando no final da vida, parecem pessoas secas, sem vidas e muitas vezes acometidas de enfermidades por conta dessas feridas emocionais. Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus, que você viva essa vida de fé e com essa disposição de perdoar, sempre perdoar. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Uma excelente semana, fim de semana. Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.